Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass Lucre no Risco. Essa Masterclass aqui não vai ser uma aula rápida não, tá? Vai ser uma aula bem completa. Na verdade, qual é a minha intenção com essa aula? É fazer com que você tenha sucesso, independente do tipo de setup que você opera. Por que eu tô falando isso? Estratégia, setup, chame do que você quiser. Porque eu vejo muita gente desistindo no meio do caminho, porque não tá ganhando dinheiro, ou então até tá ganhando dinheiro, mas menos do que gostaria, na verdade menos do que seria aceitável, né? O cara tá há muitos anos nisso aí e tá tirando R$200 por mês, R$500 por mês e o cara tá desmotivado. Muitas das vezes, vou botar aqui, 90% das vezes, isso não tem a ver com a sua estratégia, isso não tem a ver com o setup que você usa, não tem a ver com o ativo que você opera. Muitas e muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, pela experiência que eu tenho, na maioria das vezes, cara, isso tem a ver muito com o gerenciamento de risco. Isso tem a ver com a maneira com que você usa o seu capital para fazer mais dinheiro, como que você controla ele, como que você potencializa ele, porque o seu capital nada mais é do que, pensa numa empresa que tem capital de giro, né? O que é um capital de giro? O capital de giro é aquele dinheiro que você precisa para a tua empresa operar. Ou seja, cara, sei lá, se você tem uma fábrica, se você tem uma loja, se você tem uma padaria, capital de giro é o que você vai comprar a farinha, é o que você vai comprar uma máquina nova, é o que você vai comprar os insumos daquela máquina, tudo que você precisa. Desculpa, uma máquina nova é capex, tá? Não seria capital de giro. Então tudo que você utiliza, toda a grana que você utiliza para fazer a sua empresa rodar, chama-se capital de giro. E se você não tiver uma gestão desse capital, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir ganhar dinheiro, tá? Isso serve para qualquer coisa. Passa a entender que isso é uma coisa que o trader, principalmente que está começando, ele não consegue entender. Ele é uma empresa. Ele é uma empresa. E não faz sentido você abrir uma empresa, você tá operando em qualquer coisa que seja. A gente tá falando aqui de mercado financeiro, de day trade, mas, cara, qualquer coisa que seja. Padaria, cara, padaria. Não faz sentido você abrir uma padaria se você não vai ter a mínima gestão, se você não tá nem se dando ao trabalho de... Olha que maluco, imagina que você abrisse uma empresa hoje, uma padaria, vamos lá, que você abrisse uma padaria hoje. Você já pensou que loucura que seria se você chegasse pra padaria, né, pro cara que é dono e tal, e falasse, e aí, cara, você sabe como é que funciona a sua grana aqui dentro? Aonde que vai o teu gasto? Aonde você lucra mais? Onde você lucra menos? Qual é o teu produto que dá mais dinheiro? Qual é o teu produto que tu tá perdendo dinheiro? Imagina que loucura que seria se o cara dissesse, meu irmão, nem sei, eu só vou comprando umas coisas aqui e vendo. Às vezes tem pão, às vezes não tem. Eu compro as coisas aqui que eu vejo ali que tá baratinho, boto pra vender e é isso aí. Esse cara não vai ganhar dinheiro, provavelmente ele vai estar perdendo dinheiro. É a mesma coisa. Pega esse raciocínio, e eu vejo pouquíssima gente fazer isso. Pega esse raciocínio e puxa pro day trade, puxa pra você. O objetivo dessa aula é exatamente esse. Eu vou te trazer a consciência sobre isso, ou seja, eu vou te dar a possibilidade de você abrir seus olhos para a parte de gerenciamento de risco, parte de gerenciamento de capital, e ao mesmo tempo eu vou te ensinar na prática como é que faz isso. Eu vou te dar meio que um guia, um passo a passo. Eu vou fazer, cara, pode ter certeza, você vai sair daqui, você vai saber exatamente como gerenciar o seu dinheiro para que tem 2 objetivos essa aula aqui. Para que eu vou até abrir aqui o nosso primeiro tópico, tá? Para que você consiga gerenciar uma posição capaz de minimizar as perdas. Ou seja, cara, às vezes você vai ter um trade que tem um stop muito grande. Será que você deveria ter um stop tão grande assim? Qual é o stop mais correto para esse tipo de operação? Tá? Então você tem que ter essa resposta. E a segunda como é que você vai determinar o capital ideal para cada operação? O quanto de dinheiro você tem que colocar, qual é o stop ideal que você tem que usar? Para tudo isso tem uma resposta. Só que se você já viu que loucura, quanto trader tem aí? Eu falo trader de varejo, tá? Gente como eu que tá, sentado em casa, tá querendo fazer dinheiro pela internet, tá querendo fazer dinheiro com day trade. Você já parou pra pensar quantas pessoas dessas que estão querendo fazer dinheiro com day trade não tem nenhuma planilha? Pô, o cara não tem nenhuma planilha, bicho. É complicado, como é que você vai ser um profissional? E não entenda isso mal. Cara, eu não tô falando de ser um profissional no sentido de, olha, eu vou ter que assinar carteira, eu vou ter que ter um chefe e tal. Não, é você encarar isso de forma profissional mesmo, porque a única maneira, não dá pra você levar o day trade, o trade de qualquer maneira, tá? O mercado financeiro como um hobby, porque você só vai perder dinheiro. Hobby, você deixa pra jogar poker com seus amigos. Hobby, você deixa pra jogar, um CSzinho. Hobby, você deixa pra ir pescar. Hobby é você jogar futebol. O day trade, ela é uma atividade que você quer ser remunerado. Você conhece alguém que seja remunerado encarando as coisas como hobby? Felipe, tem os youtubers. Cara, o youtuber que ganha dinheiro de verdade, aquilo não é um hobby pra ele, não. Pega o Felipe Neto.
não gosto do Felipe Neto, mas é inegável que o cara é um gênio do YouTube. Pega o Felipe Neto, você já viu a rotina dele? De gravação, script, de roteiro, de equipe, de pessoal, é uma insanidade, é profissional. Ah, muito fácil fazer dinheiro gravando vídeo, de piadinha. Não importa, aquilo aí não é um hobby, aquilo é uma profissão. Se você começar a encarar o day trade como profissão, de forma profissional, eu tenho certeza que seus resultados vão ser melhores. Caramba, meu cérebro tá bugando. Te garanto que você vai ficar milionário? Não posso garantir isso pra ninguém. Mas eu tenho certeza absoluta com que o que eu vou te ensinar aqui, teu resultado vai melhorar demais, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender dentro dessa Masterclass é a definição de risco, tá? Então, risco primeiro, antes de definir risco, se você entender o que é a incerteza. E por quê? Porque quando a gente está operando no mercado financeiro, quando a gente fala de mercado financeiro de uma forma geral, tá? Montar carteira, estruturar um portfólio, né? Você definir, você pegar a sua carteira, você pegar o seu dinheiro, você criar uma carteira, você escolher os ativos que vão ali, você escolher a divisão de classes de ativo, tá? Tudo isso é um cenário de incerteza. Por quê? Porque você está lidando com um resultado futuro que você não sabe. Você pode apostar numa empresa que ela é muito boa e de repente essa empresa quebrar, né? Então, tudo isso é incerteza, tá? E aí a incerteza tem um monte de coisa dentro dela que você não controla. Tá? Você não tem como saber qual vai ser o resultado de um trade que você vai entrar. Você não tem como saber o resultado operacional de uma empresa que você investiu. Você não vai ter como saber um monte de coisa que estão dentro desse pacotinho da incerteza. É impossível. Você não consegue eliminar. Eu quero ter certeza sobre muitas coisas. Você não vai conseguir. Tá? Você não vai conseguir eliminar. Muita gente quebra também porque é isso, porque tenta eliminar a incerteza. A incerteza é uma parte inerente da atividade que a gente faz aqui. Tá? Não dá pra você eliminar ela, não dá pra você nem sequer focar a sua trajetória, a sua carreira em eliminar a incerteza, porque você não vai conseguir e vai se frustrar. Então o que a gente pode fazer? Bom, existe uma pequena parte, mas uma parte extremamente relevante, dentro desse pacotinho da incerteza, que chama risco. E eu gosto de fazer essa menção honrosa aqui, que Jesse Livermore já falava há muito tempo atrás que volatilidade não é risco, né? Porque é o seguinte... a volatilidade em si, ela é uma métrica de movimento. O risco, ele é algo mensurável. Ele é algo controlável. Então, o que a gente pode pegar dentro desse pacote da incerteza? O risco. O que a gente pode controlar dentro desse pacote? O risco. O risco é a parte controlável. O risco é a parte mensurável que a gente tem dentro desse ambiente da incerteza. É a maneira que você tem de metrificar o quanto você perde se o resultado de uma determinada aposta, de um determinado cenário, der errado. Então, se você pegar, por exemplo, cara, olha só, se eu for fazer um pulo de bungee jump, se eu for pular de bungee jump, existe uma incerteza ali, que é o seguinte, cara, eu não sei se essa corda vai se romper. Tá? Essa é a única incerteza que você tem ali. E aí existe a parte do risco, tá? Por quê? Porque a partir da hora que você sabe que você está correndo risco, você só consegue metrificar. Quanto você perde se aquilo ali der errado? Você perde a sua vida. Caramba. Putz, é um risco grande, não é? Você vai fazer? Escolha sua. Mas ele é metrificável. Você consegue metrificar. Nesse caso, você consegue controlar este risco? Sim, claro que sim. Dá pra ser controlado. Como? É só não fazer. Se você não fazer, você não corre esse risco de morte. Tá? Então, só para trazer esse insight aqui, né? Porque muita gente olha o risco como algo, meu Deus do céu, eu vou entrar no mercado, eu não vou saber quanto eu vou perder, pode ser que eu quebre. Não pode ser que... Cara, isso é a coisa mais louca do mundo, é alguém falar para você o seguinte, olha, você vai entrar no day trade e você vai quebrar. Você não vai quebrar. Como que você vai quebrar se é você que controla isso? Como que você vai perder todo o seu dinheiro se é você que controla o quanto você vai perder? Aí eu vejo gente quebrando, eu me fico me perguntando como é que pode isso? E a resposta é exatamente como eu quebrei. Eu quebrei porque eu não tinha gestão de risco nenhuma. Quando eu tava começando, eu quebrei também, quebrei 2 vezes. Por que eu quebrei? Meu sistema era ruim? Bom, não era tão bom assim, como é hoje. Mas não foi só por isso, Com um sistema ruim, cara, você vai perdendo, mas você vê que ele é ruim e você parte para outro. Mas não era só isso, era o fato de eu nem usar planilha. Planilha, não queria nem saber de planilha. Não existia um gerenciamento de risco, eu nem me importava com isso. E aí é lógico que você vai quebrar. O que faz as pessoas quebrarem? É não ter esse gerenciamento.
Então eu quebrei 2 vezes, tenho certeza que você que tá aqui já deve ter quebrado alguma vez, e eu bato o martelo aqui, que da mesma forma que eu quebrei por não ter gerenciamento, provavelmente você quebrou por não ter gerenciamento. Quebrar não é normal, entendam isso, não normalizem você quebrar, todo mundo quebrou, né, faz parte, beleza, você pode quebrar uma vez, até 2, se você for muito burro que nem eu, até 2. Mais que isso, é porque você cagou pro gerenciamento. Mas tudo bem, tá tudo bem. Eu tô aqui pra consertar isso, beleza? Então vamos lá, olha só. Como eu falei aqui, o objetivo dessa aula é você aprender como gerenciar uma posição que seja capaz de minimizar as perdas sem estopar prematuramente. O que é isso? É você falar assim, olha, nessa operação aqui, eu quero perder 20 reais. Só que a operação que você tá fazendo é uma operação que o stop ideal dela é de 70 reais. Mas você quer perder 20 só, então você coloca aquele stopzinho pequenininho de 20 reais. Você vai ser estopado prematuramente num trade bom. Tá? Então a gente vai evitar isso também. Ao mesmo tempo que você vai aumentar o máximo possível o seu gain. E evitar deixar dinheiro na mesa. Ou seja, cara, puxar pro 0 a 0 quando não deve, fazer parcial quando não precisa fazer, colocar um alvo muito menor do que o mercado tá te mostrando que ele pode ir. Aí a gente entra numa outra parte de confiança, né? Acreditar naquela sua leitura, acreditar na sua técnica. Aí já é uma outra parte. A gente depois pode falar sobre isso. Mas é uma parte onde você tem que conseguir trabalhar a sua confiança através de quê? De acertos. A sua confiança só vai conseguir ser fortalecida se você acerta. Se você erra, a sua confiança começa a cair, é natural, tá? Mas essa parte de botar o alvo certo, né? Onde a sua leitura te falou que ele deveria ir, que ele poderia ir, também faz parte da confiança. Deixar o trade correr faz parte da sua confiança, tá? Então, e a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é como determinar o capital ideal para cada operação, para garantir que a sua conta cresça exponencialmente sem expor teu capital a um risco desnecessário, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre uma tríade, né? São 3 pontas que vão formar a base aí do trader de sucesso, que o trader que realmente é um profissional. Então, a técnica, a psicologia e o risco, tá? A gente não vai falar sobre técnica e psicologia nessa aula, e sim sobre risco, mas eu achei importante passar um pouquinho sobre isso, tá? A técnica, essa tríade, né, entre técnica, psicologia e risco, ela se complementa e ela conversa entre si. Por quê? Porque dentro da técnica, eu vejo muito iniciante pensando em entrar aqui, começar essa sua jornada, começar essa carreira, encontrando uma técnica perfeita. Não vou nem dizer perfeita, mas encontrando uma técnica, cara, que ela tenha muito acerto, que ela esteja já tudo montadinho, perfeito, bonitinho. Você nunca vai saber se a sua técnica ela é perfeita ou não, ela é muito boa ou não. Porque ela pode começar a não ser mais. Ela pode passar, o mercado pode passar por modificações, onde a sua técnica não vai ficar muito boa. Tá? Mas isso não importa. Tá? Porque uma técnica ela nunca vai ser perfeita. Ela vai errar, você vai perder dinheiro, você vai estopar, você vai... Existem diversos fatores dentro de uma técnica que podem fazer com que ela não seja perfeita. E esses fatores existem. Então a técnica nunca vai ser perfeita, tá? Você não tem como saber se você vai ganhar, acertar todas as suas operações, tá? Então esqueçam a técnica perfeita. E a psicologia também é dentro dessa perna, né? Dessas 3 pernas, a psicologia eu diria que é a segunda coisa mais importante depois da gestão de risco. Tá? Por quê? Porque a psicologia que vai determinar como que você vai reagir em frente ao computador. Porque, cara, é muito mole também a gente ficar falando aqui de, poxa, é só você deixar o trade ir, é só você colocar o stop no lugar certo. Cara, e a parte psicológica por trás disso? É a parte psicológica de você, cara, eu já tomei 1 stop, 2 stops, 3 stops fazendo a mesma coisa, 4 stops, vou fazer de novo? Né? Por mais que você... por mais que você saiba que você tá fazendo certo, porque essa é a técnica que você aprendeu e tal, mas, cara, você vai tomando porrada, como eu falei, a sua confiança vai diminuindo. Né? E aí, muitas vezes, você já tá tão machucado que, cara, vamos botar um exemplo aqui, você entra em um trade que você tá no seu 4º stop do dia, tá? Vamos dizer que você tem aí um gerenciamento, você pode botar 5 stops, 6 stops, sei lá. Tá no 4º stop do dia. Como é que você acha que vai estar a tua cabeça? Como é que você acha que vai ter, como é que você acha que você vai conseguir reagir a tanta incerteza, a tanta confusão, né? Eu digo confusão porque o mercado tem sim a sua dose de aleatoriedade. Tá? Quando eu falo confusão é isso, né? O mercado ele é sim aleatório. Tá? Não vou ficar sendo hipócrita aqui. Tem aleatoriedade pra caramba. Isso traz um grau de insegurança, isso traz um grau de medo, isso faz com que o seu corpo reaja ao mercado de uma forma que, se você não tiver controle, vai te prejudicar.
Então, a gente chama isso de viés comportamental cognitivo. Por quê? Porque quando a gente era, né, quando a gente nasceu nos primeiros humanos, né, quando a gente estava aqui, a raça humana começou a existir, começou a se desenvolver, cara, não existia tecnologia, não existia celular, não existia computador, não existia X-vídeos, não existia lasanha congelada da Sadia, não existia nada disso. E a gente, ao mesmo tempo que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai avançando, a gente vai evoluindo, aspectos muito primitivos vão sendo impressos no nosso cérebro, no nosso comportamento, no nosso DNA. Isso é natural. A gente pega milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos de evolução humana, diversos aspectos comportamentais ainda remetem aos primórdios dos nossos antepassados, porque foi isso que fez com que a gente conseguisse evoluir e sobreviver. Então, quando a gente fala de viés comportamental cognitivo, basicamente são padrões que acontecem, que desviam as nossas ações do que é racional. Então, o que eu tava falando aqui agora, o cara tomou 2 stops, 3, 4, 5. Na sexta vez que ele entrar, automaticamente, se o cara não for muito treinado, muito disciplinado, eu tô falando de 5, 6 stops, tá? Mas isso pra muita gente acontece no primeiro trade. No primeiro trade. Vocês vão ver que varia um pouquinho. Por exemplo, se você entra com uma mão muito maior do que a que você deveria entrar, é natural que isso dispare gatilhos emocionais que vão fazer o teu cérebro responder de uma forma ruim. Então você vai ficar com medo, você vai começar a suar, você vai começar a ficar nervoso, você vai começar a tomar decisões ruins. Quantas e quantas vezes você já se pegou assim, putz, eu fiz uma besteira aqui e na hora eu não achei que fosse uma besteira. Muitas vezes você vai se pegar pensando, caramba, por que eu fiz isso? Olhando agora, não era racional fazer isso. Olhando agora, eu me penso, cara, eu fui muito burro de ter feito isso. Eu fiz alguma coisa que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Ou eu não consigo explicar o porquê que eu fiz isso, mas é natural. Por quê? Porque era simplesmente o seu cérebro, a parte reptiliana do seu cérebro, né? O cérebro ele é dividido entre essas partes. A parte reptiliana é a parte da sobrevivência. É a parte do cara, se você tá vendo um cachorro furioso correndo na sua direção, você não quer saber se ele é manso. Você não quer saber se ele só tá brincando. É ripa na chulipa, parceiro, vamos correr. Que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas se correr talvez não pegue. Tá? Então é o teu cérebro reptiliano te mandando sinapses dizendo, cara, corre que o perigo tá ali. Então isso acontece também no day trade, isso acontece no mercado financeiro, tá? Esses vieses comportamentais, você não consegue eliminar, da mesma forma que você não elimina o risco, mas você consegue controlar. Tá? Você consegue gerenciar também as suas respostas emocionais. Tá? Até porque não dá pra você desligar, porque eles são inconscientes. Ou seja, eles vão agir sem comando, uma escolha consciente de ação. Tá? Não é porque você sabe, eu sabia que eu não devia ter mexido nesse stop. Mas mesmo assim você fez. Por quê? Porque você não consegue se controlar. Tá? E a outra tríade é o risco. Tá? Que é a única coisa dessas três aqui que você consegue controlar. Você já parou pra perceber aqui que você não controla a sua técnica, você não controla a sua psicologia, mas a única coisa que você controla é o seu risco? Por que tu não controla a técnica? Pô, meu irmão, você não sabe se você vai ganhar ou não. Você não sabe se você vai fazer um trade, ele vai te dar gain ou vai te dar stop. Você não tem como controlar isso. Beleza? Beleza. E a sua psicologia, você tem como controlar? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque se você começar a fazer as coisas erradas, é provável e é quase uma certeza que seu aspecto psicológico, seu aspecto emocional vai jogar contra você. Então dá pra controlar até um certo ponto. A única coisa que você controla 100% aqui é o risco. Tá? Por quê? Porque é através do controle do risco que você vai mitigar todas as imperfeições que existem. São 3 pernas, tá? Lá ele. Mas você vai ter a técnica, a psicologia e o risco. Técnica e psicologia são coisas que você não consegue controlar muito. E elas são inundadas de incerteza, elas são inundadas de imperfeição. Tá? É natural. Tá? Você às vezes vai fazer uma leitura errada, uma leitura incorreta, você vai achar que o seu stop é aqui, não é aqui, é ali. Então, são coisas que são imperfeitas. Como é que você consegue? E é por isso que eu falo, não importa a técnica que você use, você consegue ser lucrativo com uma boa gestão de risco. Por quê? Porque é a gestão de risco que vai contornar essas imperfeições. É a gestão de risco que vai ser responsável por mitigar os danos das imperfeições do seu sistema e dos seus vieses cognitivos. Então, quando você está de frente, quando um trader ele se depara com loss, tá? Com uma perda ou com uma sequência, uma semana ruim, um dia ruim, a primeira coisa que ele pensa é, preciso mudar.
vou mudar o time frame, eu vou mudar o ativo, vou mudar a estratégia, vou mudar, preciso mudar. Só que isso leva o trader, principalmente quem tá começando, a um ciclo infinito de deu ruim, busco outra coisa, deu ruim, busco outra coisa, estopei, busco outra coisa, tive um dia ruim, busco outra coisa, tive uma semana ruim, busco outra coisa. Você nunca tá olhando, desculpa, para a única perna que você pode controlar, que é a perna do risco. A maioria das vezes o problema não está na estratégia, né? Não tá, pode ser que esteja um pouquinho na sua psicologia, mas só tá ruim na psicologia porque teu risco não está controlado. Então a maior parte das vezes o problema não é na psicologia ou na técnica, e sim no gerenciamento de risco. Tá? Por quê? Porque, cara, se você não consegue, não importa se a sua estratégia é muito boa, se você não tem gestão de risco, a sua estratégia vai ser ruim. Porque a sua estratégia vai ser impactada. Olha só, eu vou até fazer um desenho aqui que eu acho que fica melhor. Olha só. Vamos dizer que você tem as 3 bolinhas aqui, ó. Aqui eu vou colocar a estratégia, aqui eu vou colocar psicologia e gestão de risco, tá? Se você não tem a gestão de risco, a falta de gestão de risco vai impactar na sua psicologia, que vai impactar na forma como você opera. Ou seja, a sua estratégia fica ruim, a sua psicologia ficou ruim, porque o teu gerenciamento de risco é inexistente. Agora, se você tem um gerenciamento de risco redondinho, vamos lá, mais uma vez aqui, ó, estratégia, psicologia e GR. Se o seu gerenciamento de risco é bom, ele vai impactar positivamente a sua ele vai impactar positivamente o seu operacional, a sua estratégia, tá? De quebra, tá? Isso aqui, vamos tirar para cima. E aí, de quebra, isso vai impactar positivamente a sua psicologia. Então, isso aqui vai subir também. Então, por isso que a gente costuma dizer que é a tríade, né? Você tem esses 3 pontos que precisam de atenção, mas o primeiro que você tem que se dedicar é na gestão de risco. Porque ela impacta negativamente o seu psicológico e a sua estratégia, o seu sistema. Mas ela pode impactar positivamente a sua estratégia, que por sua vez impacta o seu psicológico. Tá? Então, essa é uma coisa importante de vocês terem em mente. Tá? Então, o risco é a única coisa que a gente consegue controlar 100%, tá? 100%. Então, agora eu vou fazer aqui uma analogia, tá? Do navio na tempestade. Então, eu nem preciso ler isso aqui é só uma colinha pra gente ir de tópico em tópico, tá? Pra vocês não se perderem, e eu também não, porque ela é grande, tem bastante coisa pra gente ver, tá? Então, digamos que você tem uma viagem longa de 20 dias, tá? São 20 dias dentro de um navio. Onde, cara, você sabe, tem 100% de certeza que você vai passar por por tempestade, você vai passar por mar aberto, por mar revolto, você vai passar por apuros, cara, o tempo não vai estar bom o tempo inteiro. Ok? Show. Você já sabe disso. E aí, antes de partir, o comandante fala o seguinte, olha, aqui a gente tem 2 opções, cara. A gente pode ir num navio que é um pouco maior, ele é um navio um pouco mais robusto, ele é um navio que vai te dar mais segurança, mas eu acho que você não chega em 20 dias. Tu vai chegar em um mês, tu vai chegar em 40 dias, mais ou menos. Pode ser que essa jornada praticamente dobre, tá? Mas uma troca que você faz. Você tá ganhando um pouco de segurança a mais. Em compensação, você vai demorar um pouquinho mais. Mas eu garanto, cara, 97, 98% de chance que, cara, você vai passar por qualquer problema que a gente tenha sem se preocupar. Vai estar de boa, beleza? E a gente tem uma outra opção aqui, cara, se você quiser. Eu sou comandante, mas quem manda é você. A gente tem um navio um pouco menor, de médio porte. Ele é mais rápido, ele é mais leve, mas ele não é tão robusto assim, ele é pouco confiável em tempestade. Então, vamos botar aqui, cara, de 30% a 40% de chance que vai dar tudo certo. Você vai passar por essa tempestade sem nenhum problema. 30%, vai. 30%. Não é uma chance muito grande. Se der BO, a chance de dar merda é grande. Mas, cara, tu vai chegar em 10, 11 dias. Uma escolha que você faz. Qual dos 2 navios você escolheria? Não adianta agora, só porque a gente está aqui na aula, você falar, escreve aqui, qual dos 2 navios? Navio grande, de grande porte, ou navio de médio porte, pequenininho? Qual dos 2 você escolheria? Não adianta falar só porque a gente está na aula, o navio grande e robusto, porque o seu histórico não te diz isso. O teu histórico depõe contra você. Você quer que seja mais rápido, você quer chegar mais rápido, você quer ter resultado mais rápido, você quer ganhar dinheiro mais rápido. Essa é uma analogia à jornada individual de cada um de vocês. Por quê? Porque o navio grande e pesado é aquele trader que escolhe a preservação de capital.
É o cara que escolhe fazer uma boa gestão de risco. É o cara que não se incomoda. E que isso é um ponto crucial. É o cara que não se incomoda de ter muito dinheiro. Por exemplo, o cara é concursado, ou o cara tem um emprego, ou o cara é empresário, ele tem uma grana legal, o cara tem um dinheiro. Ele não se importa de tirar R$ 25 por dia. Ah, eu faço R$ 25 por dia. Mas qual o capital que você tem? R$ 50 mil. Ah, por que você tá fazendo 20, R$ 25? Porque eu tô aprendendo. Eu tô no começo dessa jornada. É muito difícil você encontrar esse cara. É muito difícil. E é por isso que eu falo, não adianta agora você falar que você escolheria o navio grande. Porque não. Todas as vezes que foi te dado a escolha, você escolheu o navio pequeno e rápido. E aí pegou uma tempestade e afundou. Tá? Pegou 2 tempestades, 3 tempestades. E aí que vocês não entendem, tá? A chance de 32% aqui, ó, é pra passar por uma tempestade. Agora, se isso se repetir, você passar por 1, 2, 3, 4, 5, é 100% de chance que você não vai chegar. Tá? 100% de chance. Tá? Já aquele navio pequeno, ágil, que chega rapidamente no seu destino, ele é muito frágil, né? Ou seja, qualquer turbulência no mercado, né, que a gente tá falando aqui de navio, mas essa é a analogia, qualquer turbulência, você tá ferrado. Você tá ferrado. Então, o cara que opera com muito mais lote do que deveria. O cara que, eu não aceito, eu tenho um salário de R$ 25 mil. Eu não aceito entrar para fazer day trade para ganhar R$ 200 por mês, para ganhar R$ 1.000 por mês. Não faz sentido para mim. Mas você precisa passar por essa jornada. Você quer sentar numa Ferrari, teu primeiro carro, tu tirou a carteira hoje, tu vai comprar uma Ferrari, vai bater, filho. Você tirou a primeira carteira de moto hoje, você vai, comprar uma BMW S1000, tu vai morrer. Entendeu o que eu tô falando? Então, o segredo aqui não é o quão rápido que você chega lá. O segredo aqui é você conseguir chegar lá. Primeira coisa que um trader precisa fazer, primeira coisa, não é ser lucrativo, é sobreviver. Você precisa continuar jogando o jogo. Você precisa continuar jogando o jogo. Você precisa garantir que você vai estar vivo aqui todo dia pra conseguir jogar o jogo. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Pode parecer chato, pode parecer entediante, pode parecer atividade mais picuinhas do mundo. Deixa eu ligar o ar-condicionado que eu tô com calor aqui. Mas é o que é, rapaziada. É o que é. Não dá pra abrir mão disso, tá? No longo prazo, o único trader que vai ganhar dinheiro mesmo é o que sobrevive. Por quê? Porque eu costumo dizer isso, né? Vocês gostam de usar exemplos que são muito específicos. Então você pega o exemplo do, o fulaninho trader lá, o cara tava quebrado, todo endividado, fudido, o cara tinha R$ 10 mil, e aí ele resolveu entrar e começou já operando pesado e deu certo. Mas já dizia o capitão Jack Sparrow, Dead men tell no tales. Os mortos não contam história. Isso significa que quem ficou pelo caminho, ninguém vai saber a história. Quantos fizeram a mesma coisa e morreram na praia? Quantos fizeram a mesma coisa e perderam tudo? Você não vai saber dessas histórias porque elas não são contadas. Pra que você vai contar isso? Quem é que vai bater no peito e falar, pô, galera, eu fui o idiota? Essas histórias não são contadas, essas histórias não vendem curso, essas histórias elas simplesmente não existem. Por quê? Porque não tem por que contar. Ó, e aí a gente entra na analogia do campo minado, tá? Que é o seguinte, operar é muito parecido com você navegar em um campo minado, cheio de bomba, tá? Cheio de bomba. Você pode até depender só da sua estratégia para evitar as bombas, tá? Evitar pisar nas minas, etc. Mas é muito arriscado você depender de uma das pontas da tríade que a gente falou. Então agora, existem algumas coisas que você pode fazer para reduzir a chance de pisar em uma mina. Você pode andar menos pelo campo, que significa operar menos. Você pode andar por um caminho mais curto, que é operar por menos horas. Você pode pisar devagar, que seria operar pequeno. Você pode seguir por um caminho onde as bombas já explodiram, que é aprender com seus erros. Você pode ficar parado se você não tiver certeza, não opere. Ou você pode utilizar uma roupa que reduz o dano, que é o seu gerenciamento de risco. Consegue perceber que todas essas coisas estão no seu controle? Você decide se você faz ou não. Isso não depende de ninguém a não ser você. Olha quanta coisa você pode fazer para mitigar o teu risco. Olha quanta coisa que você pode fazer para gerenciar o seu risco, para ter uma gestão, para conseguir controlar o seu risco. Todas essas coisas, nenhuma delas vai te falar o seguinte, tem uma mina aqui. Tem uma bomba aqui, você não pode pisar aqui. Nenhuma delas. Tá? Isso não existe, tá? Ele não vai te dar, você não vai conseguir prever onde tem uma bomba, onde tem uma mina ou não. Isso serve para que você consiga mitigar as imperfeições
das duas outras pontas da tríade. Ou seja, se você conseguir utilizar sua gestão de risco para evitar as minas terrestres, você está mitigando todas as imperfeições que tem na sua técnica e na sua psicologia. Que vai ter mesmo, é natural que tenha, vai continuar tendo, não tem problema. Tá? Se não existe o sistema perfeito e nem o mental perfeito. Não existe, não existe. Parem de ficar correndo atrás disso. Não existe. Tá? Então você tem diversas coisas que você pode fazer para evitar que isso aconteça, para gerenciar o seu risco de uma forma mais inteligente. Tá? Então, o gerenciamento de risco é um mecanismo que te protege do fato de que a análise técnica ou qualquer outro tipo de análise, ela é imperfeita. Ela não vai conseguir evitar que você tome stop. Eu vejo muita gente falando, mas e a análise fundamentalista de que compra ação e vende ação? Se a análise fundamentalista fosse tão perfeita assim, você acha que tinha gente perdendo dinheiro? Você acha que investidor grande perdia dinheiro? Você acha que fundos perderiam dinheiro? Você acha que fundos quebrariam? Gente, análise fundamentalista, né, analisar os números e o balanço das empresas, é subjetiva pra cacete. Então, independente do tipo de análise, do tipo de escola operacional que você escolha, você vai ter certeza, você vai ter que conviver com essa incerteza, com essa imperfeição. Então agora vamos falar um pouco sobre a ciência por trás de sequências perdedoras e sequências vencedoras, e como que isso afeta o trader no gerenciamento de risco. E por que isso faz vocês quebrarem muita regra, muitas vezes. Quando o cara chega aqui, quando você tem um trader amador, iniciante, o cara ele quer chegar aqui e determinar o sucesso dele por quantas vezes ele acerta uma operação. Isso é natural, todo mundo faz isso, todo mundo principalmente que está começando, tá? Quando você começa a pegar um pouco mais de casca, você vê que não é bem assim, eu tô aqui para te explicar isso. Você não pode definir sucesso por quantas vezes você acerta uma operação. Então, porque olha só que loucura, né? Olha só que loucura. Você pega um mercado totalmente aleatório, vamos botar aqui, não é totalmente não, mas mercado aleatório, cheio de incerteza, tá? Cheio de incerteza. E você quer definir se você é bom ou ruim na quantidade de vezes que você acerta uma operação. Então você tá assim, ó, 1, 2, 3, errou. Aqui você já é um merda. Aqui você já tá pensando que você é um merda, precisa mudar, precisa, trocar, não é assim que funciona, tô achando que isso aqui não vai dar certo. Como é que você acha que é saudável? E é que eu falo, a tríade, pessoal, comportamento, gestão de risco, operacional ou técnica. Como é que você quer se avaliar usando qualquer uma das duas tríades, tá? Que são cheias de falhas, que são cheias de inconsistência? Como é que você quer usar isso como método de avaliação? Você não pode usar isso como método de avaliação. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: o cara vem e tem uma sequência de vitória. 1, 2, 3, 4. Fudeu. Aqui esse cara já acha que ele é gênio. Aqui esse cara... Eu tenho certeza que você já passou por isso de... agora eu peguei o jeito. Agora eu sei como funciona. Agora não tem como errar. Só pra, pum, aqui quebrar a conta. Por quê? Porque esse cara começa a aumentar a mão. Esse cara começa a entrar em trades que ele não entraria antes, porque ele antes estava muito criterioso, ele antes estava seguindo tudo muito à risca. Agora ele começa a dar uma bailada, o cara começa a falar, não, mas tá tudo certo, olha quantas vezes eu já ganhei, agora é hora da forra. Cara, muita gente pensa isso. Agora é a hora que eu vou me vingar do mercado. Não é? Agora é a hora que eu vou me vingar, chegou a minha vez. Só para quebrar. E a mesma coisa acontece no contrário, que você tem uma sequência de derrota, uma sequência de derrota, uma sequência de derrota. O que o cara faz aqui? Meu irmão, agora é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada, não tô nem aí. Se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, agora é tudo ou nada. Isso acontece, mas acontece diversas vezes. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, por que vocês não devem levar em conta a sua performance baseado em 2, 3, 4, 5, 10 trades, 15 trades. Vocês sabem, e eu assumo que se você já está nesse estágio de se interessar por gestão de risco, ou seja, você está assistindo essa aula, você tem interesse nisso, você já deveria saber que jogar uma moeda, eu não tenho moeda hoje em dia, né? 2026 quase, quem é que tem moeda no bolso? Se você jogar uma moeda para cima diversas vezes, todo mundo sabe que a chance de dar coroa é basicamente a mesma chance de dar cara. É 50%. Agora,
se você pegar uma amostragem pequena, se você joga 10 vezes e cai cara 10 vezes, se você só pegar essa pequena amostragem, você vai falar o seguinte: não, cara ou coroa, essa brincadeira, é 100% de chance de ser cara. 100%. Então, se caiu o cara uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu quero que vocês respondam, tá? Se caiu o cara 10 vezes, tá? Caiu o cara 10 vezes, ó. Cara, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caiu o cara 10 vezes. Alguém pergunta assim pra você: Joãozinho, o que você acha que vai cair agora? Eu vou girar mais uma vez. Se você falar coroa, você é idiota. Por que coroa? Ah, porque, pô, já foi 10 vezes cara, né? A chance de vir coroa agora é muito maior. Não, ainda é 50%. Ainda é 50%. Era 50% aqui, era 50% aqui, era 50% aqui, aqui. E por quê? Porque numa amostragem gigantesca, isso aqui é 50%. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Isso aqui é 50%. Só que você tá tão fissurado no seu histórico recente, ou naquele dia, ou naquele trade, que você não tá nem aí. Você não tá nem aí. É claro que a gente não pode fazer a comparação igual, né? Ah, então o trade também é 50%. Ou vai dar certo ou não vai. Não, porque senão tudo na vida pode ser resumido a 50%. Qual é a chance da sua mulher engravidar? É 50%. Ou engravida ou não. Pô, não é assim. Ah, por quê? Porque tem diversos fatores, né? Tirando o gira-gira da moeda, tem diversos fatores que alteram as probabilidades, tá? Então, no caso do mercado financeiro para day trade, os stops e alvos não são igualmente prováveis. Por quê? Porque o teu stop muitas vezes é maior ou menor do que o seu alvo. As condições de mercado não são tão aleatórias assim. A estratégia que você usa, a entrada que você faz, o seu stop, a sua gestão de risco, ela impacta e importa. O seu viés cognitivo, sua emoção, suas habilidades também determinam a probabilidade. Tá? Então, assim, quando você tem uma sequência de vitórias, a gente está falando só dessa parte de sequência de vitórias e sequência de derrotas, né? Quando você tem uma sequência de derrota, você vai apostando cada vez mais alto. Por quê? Porque da mesma forma que você escolheu aqui, ó, cadê? Da mesma forma que você escolheu aqui, o coroa, né, deu cara. Aqui você achou que fosse vir coroa. Por quê? Porque você achou que probabilidade, já que foi muitas vezes isso aqui, probabilidade de vir coroa era maior, você vai fazer isso no day trade também. Você perdeu uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você pensa, cara, não é possível. Já perdi tantas vezes que, pô, agora acho que vai, né? Ah, eu perdi aqui. Cara, é óbvio que a próxima tem que ser gain. E aí aqui você operou com um contrato, dois contratos. Aí você fala, pô, seguinte, meu irmão, cara, já tá quebrando a conta quase. Aqui eu vou entrar com 25. E aí o que acontece? Aleatoriedade. Estopado. Então eu nunca vou saber se vai dar gain ou vai dar loss? Claro que não, nunca vai saber. Nunca vai saber. Nunca vai saber. E é por isso que é extremamente importante você ter uma gestão de risco. Porque você nunca sabe. E se você nunca sabe, qual é a única coisa que vai garantir que você não entre com 25 contratos aqui, porra? É você ter uma gestão de risco. É você saber quanto você pode apostar em cada operação, a quantidade de lotes que você pode entrar em cada operação, quando você deve parar de operar naquele dia, naquela semana, naquele mês. Só a gestão de risco vai te dizer isso. Entende o que eu tô falando? Só a gestão de risco. Tá? E aí a gente entra num grande problema também que é desencadeado por causa dessa sequência de vitória, sequência de derrota, que é desencadeado pela sua resposta comportamental. Que é o seguinte, a assimetria entre ganhar e perder. Quanto maior é o seu drawdown, quanto mais dinheiro você perde, maior é a sua assimetria. Então, digamos que você tem uma conta de 100 mil reais e perca 10% em uma operação. Agora você tem 90 mil reais na sua conta. Quanto você precisa ganhar para voltar ao patamar de 100 mil reais? 10%? Não. 11,1%. Parece estranho? Não. Isso a gente chama de assimetria entre gain e loss. Se você tem 20% de drawdown, você precisa ganhar 25%.
Se você perdeu 50% do seu capital, agora você tem que dobrá-lo para voltar ao 0 a 0. Você perdeu 50%, metade do seu capital. Agora você vai precisar dobrar o capital que resta para você voltar para o 0 a 0. E se você perdeu 90%, você vai ter que ter 900% de lucratividade no saldo que lhe ainda resta. E como é que você chegou até aqui? Como é que você teve 20%, 50%, 90% de drawdown? Ora, simplesmente você deixou suas emoções tomarem conta, porque você não tinha um gerenciamento de risco. Você vai ver depois que a gente tem algumas ferramentas que contornam essa assimetria, tá? A gente vai falar sobre isso. Tá? Então, a mesma coisa, se você parar para ver, a mesma coisa acontece quando você ganha, tá? Se você ganha 10%, você precisa perder apenas 9,09 para voltar ao 0 a 0. Se você tem 90% de lucro, perder 47% já te coloca no 0 a 0. Tá? Então, por isso você tem que buscar ganhar mais do que perder em cada operação. É assim que a gente compensa essa assimetria. Então, meu risco-retorno é 2 de stop para 1 de gain. Você tá fudido. Você tá fudido. Porque no primeiro drawdown que você tiver, tu não volta mais. Tu não volta mais. A cada stop que você tomar nessa sua estratégia genial, você vai estar mais afundado. Você não consegue voltar. Então, risco-retorno, cara, 1 para 1,5, 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 3, para 4, para 5, para 6, para 10. Mas nunca opere com risco-retorno menor do que 1 para 1. Nunca. E vocês vão ver depois por quê. Tá? Além disso aqui. Você não consegue compensar essa assimetria, tá? Os problemas e os riscos da alavancagem. Aqui, pessoal, vou ser muito direto, tá? Porque não tem muito por que a gente bater muito nesta tecla aqui. Porque alavancagem nada mais é do que você usar um lote muito grande. É você ter lotes à disposição e utilizá-los, tá? Tem muita gente que opera da seguinte forma. Por ele achar que ele consegue prever o resultado de uma operação, não, isso aqui eu tenho certeza que vai dar gain, eu vou entrar com uma puta mão aqui e, cara, isso aqui vai me dar uma grana fodida, que eu vou fazer muito dinheiro nessa única operação aqui, porque eu tenho certeza que ela vai dar gain. E aí o cara se alavanca, tá? E obviamente que isso aqui não tem como dar bom, né? Agora, taxa de acerto. Isso aqui é complicado, tá? Porque envolve também tudo isso que a gente tá vendo, a gente vai ver depois na prática, na planilha que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, fiquem aqui até o final pra vocês terem acesso a essa planilha, tá? O trader, ele geralmente, ele gosta de focar muito em taxa de acerto. Por quê? Porque é da natureza humana. É o que eu falei lá atrás, né? Muita gente acha que pode... que consegue se avaliar só naquela historinha de quanto eu acertei. Então, assim, o trader que ele ganha muitas vezes, que tem 90% de acerto, eu vejo muita gente, 90% de acerto, 83% de acerto. Cara, esse cara vai quebrar, com certeza absoluta. Tá? E por quê? Porque esse cara tem um fato, pra ele acertar tanto assim, ele precisa que o mercado respire. Tá? Ou ele é um gênio, e eu não conheci ninguém assim, nem nunca ouvi falar, tá? Ou ele é um gênio indomável, ou ele tá fazendo o seguinte. Ele entra aqui, o stop dele aqui e o alvo dele aqui. Ele entra na compra, né? Na compra. O stop dele aqui, o alvo dele aqui. Se ele repetir isso 500 vezes, você não acha que é mais fácil o preço encostar aqui do que aqui? Olha quanto o preço tem que descer para estopar ele versus quanto tem que subir para dar gain. Esse cara aqui ele vai ter 89% de taxa de acerto. Só que quando ele quebrar, ele vai ter um drawdown tão grande que a assimetria entre gains e loss não vai permitir com que ele volte. Ele não vai conseguir voltar. Ele vai ter que acertar mais 200 operações para pagar uma que ele perdeu. Mas foi só um exemplo, tá? Então, tenham isso em mente, porque isso é relevante. Relação de risco-retorno, ela te dá números muito importantes. Tá? Por quê? Porque ela vai te dar um histórico do quanto você consegue extrair de uma operação no risco que você corre. Então, um fator de risco-retorno alto, cara, te permite acertar 25%, 30% das suas operações. E ainda assim ganhar dinheiro. Então, o cara que opera com 3,5% de risco-retorno, com 30%, o cara já tá fazendo dinheiro. 30% de acerto, cara. 30% de acerto. A cada 10 operações encerra 7. E ainda assim tu tá fazendo dinheiro. Depois eu vou abrir aqui pra vocês. Ó,
eu tenho aqui, ó, 59% de taxa de acerto. E a minha taxa mínima de acerto, onde eu saio no 0 a 0, é 33%. Tá? Mas depois a gente vai entrar nisso aqui, tá? Então é isso, o fator de risco retorno alto te permite ter um win rate baixo. E mesmo assim você vai conseguir ter uma quantidade absurda de dinheiro. Você vai produzir uma riqueza absurda com as suas operações. Já um risco retorno baixo vai te ferrar, beleza? E aqui a gente fala exatamente do risco retorno. Tá? Aqui na proporção de risco retorno, é interessante que você tenha um controle, e eu vou explicar na planilha, você tem um controle do risco retorno inicial e risco retorno final e ter uma relação do risco retorno médio. Tá? Uma boa proporção de risco retorno, ela é assimétrica por natureza. Você vai ter mais retorno e menos risco, ou seja, em comparação, né? Você vai ter um alvo maior do que o seu risco. Tá? Esse aqui a gente pode passar direto, porque depois eu vou explicar aqui também. Agora, importante, tá? Como transformar o risco? Então vamos lá, pessoal. Tem 3 tipos de risco aqui dentro. Tá? Eu já vou entrar na parte dos 3 riscos, tá? Então, quando a gente está falando de controle de risco, um aspecto muito importante para vocês ficarem atentos é a tolerância de risco que você tem. Porque é o seguinte, quando você tem diferentes operadores operando, por exemplo, a mesma estratégia, os resultados tendem a ser diferentes. E é por isso que muita gente, por exemplo, compra curso e fala, eu comprei o curso e não deu, e para mim não funcionou. Como é que funcionou para outra pessoa? O curso ensina uma coisa ruim porque eu não consegui fazer dinheiro. Não, na verdade, simplesmente a sua tolerância ao risco é diferente de uma outra pessoa. Talvez seja maior, talvez seja menor, mas isso impacta diretamente o resultado que você tem. Então, a tolerância ao risco ela é determinada por neurotransmissores, psicologia, a sua situação financeira atual, se você está endividado, está todo quebrado, se tu tem dinheiro sobrando, a sua experiência, o tempo de mercado, as condições atuais de vida, se você está com muito problema, se você está mais tranquilo, os fatores sociais e culturais que permeiam o seu ambiente e os seus vieses cognitivos. Tá? Então, quando você toma muito risco, né? Você volta naquilo que a gente estava falando, o seu cérebro congela, ele entra no modo reptiliano, ele começa a tentar te salvar, mesmo que você não queira isso, né? Você não está correndo risco de vida, mas é isso que acontece, porque a sua amígdala fica hiperestimulada, né? E começa a disparar neurotransmissores de defesa. Tá? Você começa a ter muita adrenalina correndo no teu sangue, e desliga totalmente a área que toma decisões racionais e começa a tomar só as decisões emocionais. Não é algo que você consegue controlar, é assim que a química humana acontece, né? Não tem muito o que você fazer. Beleza? Aí a gente vai entrar um pouquinho, né? Vou falar muito rapidinho sobre a Prospect Theory, ou teoria do prospecto, que foi proposta por Daniel Kahneman, RIP, né? Rest in Peace. Daniel Kahneman foi um excelente estudioso, né? E ele morreu em 2024 ou 2025, agora não lembro exatamente quando foi, mas foi ele junto com Amos Tversky que inclusive escreveu alguns dos livros que eu tenho aqui atrás, né? Aqui atrás. Tem alguns livros dele aqui. Tá. Que agora eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar de longe. Então, mas ele também ganhou um prêmio Nobel por exatamente explicar e apresentar a Prospect Theory, que é o seguinte, existe uma curva de valor assimétrico dentro da percepção humana, né? Ele explica um pouco da aversão à perda através dessa curva de valor assimétrica, que é o seguinte, quando a gente ganha dinheiro, a gente fica super satisfeito, a gente fica feliz e tal, poxa, maravilha, hoje eu ganhei R$1.000, amanhã eu ganhei R$1.000, depois de amanhã, R$1.000, essa semana inteira eu tô ganhando R$1.000, pô, semana que vem, se eu ganhar R$1.000, você passou 7 dias ganhando R$1.000. No 8º dia, você vai se sentir igual ao primeiro? Não. Você vai falar, R$1.000 é legal. Mas será que não dava para ser 2? 1,5? 5? Essa curva de valor assimétrica, a satisfação cresce com o rendimento, é óbvio. Mas as taxas de felicidade, de satisfação vão diminuindo. Né? E para perda é o contrário. A curva é côncava para ganho e convexa para perda. Que é o seguinte, quando você está perdendo dinheiro, você perde R$1.000. Te dói? Você perde R$1.000. Dói mais ainda. Você perde mais R$1.000. Dói mais ainda. 7 dias seguidos perdendo R$1.000. Acabou, né, filhão? Você já está deletado no sofá, jogado, em depressão.
que é assim. Então a teoria do prospecto, ela é um estudo sobre isso. É um estudo sobre como que você consegue identificar esse tipo de curva de valor assimétrico no seu cérebro. Então, quando você está nesse flow de, olha, quanto mais você ganha, menos é relevante, quanto mais você perde, mais isso é relevante, o que acontece muito é, você costuma cortar ganho muito cedo. Por quê? Porque, cara, aquilo que já é seu, você não quer perder. Mesmo que você esteja ganhando. Entende o que eu tô falando? Se você tá num trade e esse trade está te dando dinheiro, de repente, cara, você tá ganhando ali R$200, o trade começa a voltar e você tá ganhando 180, você tá ganhando 150, você tá ganhando 120, você tá ganhando 100, na sua cabeça você não tá ganhando 100, mas você perdeu 100, porque você tava ganhando 200. E aí você já pensa, putz, cara, eu acho que é hora de sair, hein? Eu acho que eu vou puxar isso aqui pro 0 a 0. Não, vou ter que fazer uma parcial aqui. Ou será que eu encerro? Pô, eu já perdi R$100. Não, cara, calma. Você tava ganhando 200. O mercado balança, é natural. Então não caia nessa armadilha, porque é um viés que vai te gerar miopia. A mesma coisa na perda. Você tá perdendo ali, pô, você entrou, tá perdendo, o teu stop é de R$100, você tá perdendo 20, tá perdendo 30, tá perdendo 90. Você fala, caraca, falta R$10 só pra atingir meu stop, mas eu tinha tanta certeza, essa operação tava tão bonita. Não, cara, calma aí. Aqui é uma zona de compra. Eu acho que eu vou tirar esse stop, botar o stop um pouquinho mais pra baixo, só pra ver. Que tá perdendo 90, se perder 120, tá de boa. Aí logo quando você mexe o teu stop, uma ticada, um segundo, e ele já tá ali em 110. Você pensa, caraca, mas andou muito rápido, eu já tô perdendo 110, meu stop em 120. Botar 150, vai. Só pra dar uma respirada. Entende como isso já é o seu cérebro desligando totalmente a sua função racional? Porque você tá sentindo tanta dor. O Daniel Kahneman, ele te leu como um livro. Você já tá sentindo tanta dor que teu cérebro começa a inventar desculpa pra você não confirmar essa perda. Essa perda, por enquanto, tá na tela só. Enquanto você não aperta o botão e fecha, essa perda ainda não se concretizou. Então você não tá sentindo a dor da perda, você tá sentindo a dor da perda futura. Olha que doido, né? E cada vez que você perde mais isso dói. Só que mais você fica congelado. Cara, eu não posso mexer nisso aqui. Eu não posso perder esse dinheiro. Deixa mais, puxa o stop. Aí você vai ver, você tem R$250 na conta, na sua conta. Você já tá perdendo 170. O que você faz agora? Você tira o stop, filho. Agora é tudo ou nada. Se subir, subiu. Se não subir, dane-se. E aí, parabéns. Você perdeu pro seu cérebro reptiliano. Você perdeu porque você não teve gestão de risco. Você perdeu porque a sua gestão de risco não foi capaz de contornar, de mitigar as suas falhas, tanto comportamentais quanto operacionais, que vão existir, tá? Não é culpa sua. Vão existir. Culpa sua é não ter um gerenciamento de risco que mitigue esses danos. Então o que se deve fazer aqui? Quando você pensa em agrados, né? Por exemplo, quando você fecha um trade que estava ganhando, poderia ir mais, mas estava ganhando, você fechou, você ficou feliz com aquele dinheirinho que você fez. Ou então, cara, você ganhou um trade ali, você fez uma grana, uau, você fica feliz ali. A primeira coisa que você pensa é, eu vou sacar isso aqui para eu pagar uma conta e eu me sentir feliz porque eu estou pagando conta com o dinheiro das minhas operações. Não faça isso. Não faça isso. Tá? Isso aqui também é papo para outra aula, mas não faça isso. Tente praticar a bonificação atrasada, a bonificação no futuro. Fala assim, não importa o que aconteça, eu só vou sacar dinheiro daqui a 6 meses. Você vai ver como isso vai te fazer cagar, entre aspas, tá? Pro resultado da operação. Você vai começar a se preocupar muito mais com a forma como você opera. Você vai se preocupar muito mais com o gerenciamento de risco que você está tendo. E não necessariamente no dinheiro que você ganhou, você perdeu, tá? Bom, aqui as ferramentas de gestão de risco, tá? A gente tem ferramentas de stop loss, que eu não vou entrar muito aqui no cerne disso, mas a primeira coisa que eu preciso falar aqui é que antes de a gente entender o stop loss, a gente precisa entender como é que a ideia de uma operação surge, criação de um cenário, né? Então, todas as vezes que eu entro em algum trade, eu tenho um cenário na minha cabeça. Existe uma tese, eu preciso formular, cada operação que eu faço, eu preciso formular uma tese do porquê que eu estou comprando ou porquê que eu estou vendendo. Não existe para mim essa história de,
eu tô comprando ou tô vendendo porque a média móvel de 9 subiu. Ah, porque a barrinha foi acima da barra anterior. Isso não é a tese, isso é o gatilho. Tese e gatilho são coisas diferentes. Tese é um conceito mais macro. É um conceito mais, olha, cara, eu acredito que o índice ele possa subir, porque no diário a gente está num ponto de compra, onde a gente, tem um nível de FIBA aqui, tem alvo de um movimento, de movimento projetado anterior de baixa, já atingiu, tem diversas confluências de média móvel e tal. Legal, então eu acho que aqui a gente está numa zona de compra. Se começar a entrar compra, eu preciso arrumar uma maneira de estar também surfando essa onda de alta que pode ser que venha, tá? Então isso é um cenário um pouco mais simples aqui, não é assim que eu faço, mas um pouco mais simples para você entender. O gatilho é isso. Então, quando essa barra passar para cima da média e confirmar, eu compro, porque eu tô tendo um gatilho de entrada para a tese que eu formulei. Beleza, legal. Aí eu te pergunto, como é que você define o seu stop loss? Você precisa definir de alguma forma. Alguma maneira você tem que ter de definir esse stop loss. E a real é que o stop loss ele é definido como? Onde a sua tese é inválida. Quando você invalidar a sua tese, quando o mercado fizer um movimento que invalida a tese que você criou, é ali que tem que ter um stop loss. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você, vou usar um exemplo bem simples e didático, tá? Vamos dizer que você opera rompimentos de pivô, tá? Tá tudo certo. Você tem um pivô, esse pivô rompeu. Aonde é o seu stop loss? Você fez a sua entradinha aqui, ó. Entrou aqui. Onde é o seu stop loss? É aqui embaixo? Maravilha. Mas você sabe explicar por que é aqui embaixo? Tem que saber. Você tem que saber. A sua tese é, cara, eu compro todos os pivôs de alta porque eu sei que 72% das vezes esse pivô de alta vai dar gain. Só que você já viu, né? E aí é uma pergunta que eu faço para você pensar. Você já viu se é melhor você colocar esse stop aqui ou aqui, na última perna de impulsão? Eu preferiria aqui. Porque aqui invalida a minha tese. Aqui não. Aqui está numa perna de impulsão. Ele pode corrigir, ativar, testar esse fundo aqui, ó, e continuar. Tá? Aí é simplesmente uma perna mais complexa. Isso invalida a sua tese? Para mim, não. Mas é isso que eu quero que você pense. Qual vai ser a sua tese? Como ela é construída? E o que o mercado precisa fazer para invalidá-la? O que o mercado precisa fazer para invalidá-la? Ele precisa confirmar uma barra abaixo da média de 200 para esse setup específico. Então, você vai usar o seu stop quando fechar uma barra abaixo do 200. O seu stop loss tem que ser posicionado aonde o mercado invalida a tese que você criou. É isso. Tá? Aí você tem algumas ferramentas, né? Você tem o break-even, que é você botar no 0 a 0, você tem o trailing stop. Eu não vou ficar entrando muito nessa questão, tá? E ferramentas de take profit, tá? Aqui você pode fazer, fundamentalmente, né? O take profit ela é uma métrica que ela é subjetiva. Por quê? Porque você não tem certeza. Você não tem certeza se o mercado vai naquilo ali. Ele é simplesmente um nível teórico que prova se a sua tese, se a sua ideia, ela confirmou ou não. É um nível de preço que você definiu, não foi o mercado. Você criou uma tese, você falou, eu acho que tem grande chance da gente renovar esse topo por XYZ. Esse topo ele tem um número ali, né? Ele tem uma região. Ali vai ser o seu take profit. Mas o mercado não concordou contigo. Essa é a sua opinião. E tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer um take profit em múltiplos de risco. Tá? É importante vocês darem uma atençãozinha para isso aqui. Você pode fazer o seu take profit em múltiplos de risco. Ou seja, cara, se eu arrisco 1, eu vou buscar 2 de retorno. Tá ok. Tá? Não é o melhor, né? Mas é uma forma mais simples e direta de você ter um alvo. Você pode pegar um take profit que é técnico, tá? Ou seja, é um conceito teórico que aplica no take profit, onde você determina o seu alvo de acordo com o movimento, com os aspectos técnicos da leitura que você fez. E, geralmente você vai criar a sua tese já de olho nos alvos e aonde o mercado pode ir, tá? Isso aqui também serve como filtro operacional, que é o seguinte: se a entrada, se você tem um gatilho, né, que eu falo, você entra sempre que uma barra fecha acima da média móvel de 80. Só que se o seu gatilho é bom, mas o mercado não tem muito espaço para andar, ou seja, cara, você não tem potencial de lucratividade,
talvez você não faça. Por quê? Porque a sua relação de risco-retorno está ruim. Você tem um take profit técnico, pô, o mercado pode ir ali, mas a sua relação de risco-retorno está ruim. Por quê? Porque para invalidar a sua tese, ele ia precisar descer muito. Sua tese já estava quase batendo. Enfim, tá? Isso é uma coisa para vocês pensarem também. Take profit por volatilidade. Não gosto muito desse aqui, porque a volatilidade ela muda constantemente, você ia ter que ficar ajustando, né? E não é um take profit que eu acho que vale a pena você nem... Enfim. E o take profit no tempo, tá? O take profit no tempo, ele é muito mais aplicável para scalpers do que para quem se posiciona, né? Para quem fica posicionado por um tempo. Por quê? Porque o scalper, ele geralmente, não é uma regra, tá? Não é uma regra de scalper, mas geralmente esse cara espera que o mercado vá junto com ele, ou que ele vá junto, de forma rápida. Ele está lendo, isso geralmente se aplica à leitura de fluxo de ordens, né? Porque você consegue ver qual é a reação imediata. Isso que é importante. O fluxo, ele te dá a leitura imediata, da reação imediata de um conjunto de players, tá? E aí, muitas vezes, tem alguns tipos de operações através do fluxo de ordem que você precisa que o mercado ande, e ande rápido. Então você não pode ficar num trade específico, né, de uma estratégia específica, você não pode ficar 10 minutos ali, 15 minutos ali. É 1 minuto no máximo, 2 no máximo, cara, se não andou, bate, é take profit ou é stop loss, não importa. Tá? Mas é uma regra que você precisa sair em um determinado tempo. E o take profit dinâmico, que é o seguinte, é o take profit que você entende que é uma zona, exemplo, uma boa zona de compra por X, Y, Z, mas você ainda não conseguiu definir até onde esse mercado pode empurrar. Aí você vai se adaptando, né, em tempo real, se você vai aumentar mais o alvo, se de repente você aumentou muito o alvo e o mercado se comportou de uma outra forma que talvez não tenha fôlego suficiente, se desce o alvo, enfim, tá? E é isso que vocês vão entender aqui depois na planilha, tá? E aqui a gente tem gestão passiva e gestão ativa. Cara, isso aqui nada mais é do que uma forma de você determinar a gestão que você vai fazer da sua operação antes de você entrar nela e depois, tá? Então a gestão passiva é a gestão que você faz antes de abrir uma operação. Isso inclui o tipo de stop loss que você vai usar, o tamanho do seu risco, o tamanho da posição e a definição do risco-retorno inicial. O que é risco-retorno inicial? É o risco-retorno que você determina na gestão passiva. Olha, eu vou entrar aqui, meu stop vai ser aqui, meu alvo vai ser lá. O que é o risco-retorno final? Tá? E a gente vai falar sobre isso na gestão ativa. Né? Na verdade, a gente não chama de ativa, né? A gente chama de dinâmica. Tá? Então, quando você tem um risco-retorno final, é tipo assim, olha, eu mexi aqui, meu stop abaixou um pouquinho, e por quê? Porque no meu take profit dinâmico aqui, eu entendi que a gente não tinha tanto espaço assim quanto eu achei, eu diminui o meu risco e tal, meu risco-retorno final foi diferente do meu risco-retorno inicial. Isso acontece muito, tá? Mas aqui a gente vai falar só do risco-retorno inicial, das coisas que você faz antes de abrir uma operação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, uma fórmulazinha aqui, é determinar o risco percentual de capital que você vai usar em cada operação, tá? Eu gosto de todos esses aqui, gosto muito mais do critério de Kelly, tá? Então a gente tem porcentagem fixa, stop financeiro, lote fixo, volatilidade, a proporção fixa e critério de Kelly, tá? Na porcentagem fixa você define o seguinte, olha, eu tenho um capital X e eu vou né? Enfim, eu vou arriscar sempre 1%, 2%. 3%. Então você vai sempre arriscar isso. Sempre. E aí, você vai ajustar o seu lote, né, para bater sempre aquele risco. Então você tem 10 mil reais com 2% de stop. Você tem 200 reais de stop. Tá? Então 200 reais de stop, você pode ter 1.000 pontos com um contrato. Tá? Então 1.000 pontos com um contrato são 200 pontos, são 200 reais de stop. E você pode ter com 200 reais 10 contratos e 100 pontos, tá? Que aí você também vai ter 200 reais de stop, beleza? Então, vamos lá. Você tem aqui o stop financeiro. O stop financeiro... Não, calma aí, será que eu fiz essa conta certa? 0,20 vezes 100. É isso aí. Vezes 10. Isso aí tá certo. Fiz a conta certa, sim. Então, 100 ou 1.000. Já que a gente pode ter o stop financeiro. Esse aqui eu acho horroroso. Não tem por que você fazer stop financeiro. Horroroso não. Tem algumas situações específicas que você tá fazendo uma aposta, mas é muito mais avançado. É uma aposta mesmo, tá? Uma aposta braba. Não teve nenhum sinal, não teve nada, mas tu teve um feeling que ali era uma boa área.
Muitas vezes você não vai ter o stop técnico, por quê? Porque você não conseguiu formular uma tese. Você sentiu que você devia comprar. Pelo que você está vendo em tempo real, pela forma como as barras estão se formando, você sentiu que ali era uma compra. Só que você não tem como determinar stop porque você nem formulou uma tese. Aí, stop financeiro pode ser usado, mas é muito mais avançado, tá? O lote fixo é o seguinte, cara, você vai determinar, olha, eu vou usar um lote, ou 2 lotes, ou 3 lotes, tá? Para qualquer tipo de stop. Você calcula muito mais fácil, mas a desvantagem é que fica muito subjetivo. E você também, cara, à medida que sua conta cresce ou cai, você vai ficar sempre preso naquele tanto de lote, né? Stop de volatilidade, né? Isso aqui eu não sou muito fã disso aqui não. Para determinar risco. E critério de Kelly. Critério de Kelly para mim, desculpa, tem proporção fixa aqui, mas a gente não vai falar sobre isso porque você precisa ter dados de delta para você fazer isso aqui, aí não faz o menor sentido, tá? E também não foi comprovado que era o melhor jeito de você gerenciar o seu risco, de você determinar o seu risco, tá? Tudo isso aqui, pessoal, são formas que você tem de definir quanto dinheiro eu vou colocar em cada operação. Critério de Kelly é um dos melhores métodos para definir percentual arriscado, ou seja, o quanto você vai arriscar percentualmente do seu capital. Fórmula de Kelly, não se preocupem com essa fórmula aqui, na planilha vai estar pronta já. A fórmula de Kelly, ela te dá um percentual ideal do quanto dinheiro você deve apostar, quanto dinheiro você deve arriscar, baseado no seu histórico, ou seja, baseado no quanto você está performando. Ou seja, se você começar a performar mal, o critério de Kelly vai fazer você operar com cada vez menos dinheiro. Se você começar a performar pra caramba, ele vai te liberando mais margem, entre aspas, a cada operação. Claro que nessa fórmula você precisa ter uma amostragem muito grande, né? Senão ela fica ruim, tá? E aqui na gestão dinâmica, tá? Aqui é simplesmente o controle que você faz depois que você abre a operação, tá? Deixa eu minimizar isso aqui. Minimizar aqui também. Beleza. E agora a gente vai para a transformação do risco, tá? Então são 3 tipos de risco que você tem aqui. Você tem risco de capital, você tem risco posicional e risco de lucro. Toda operação que você entra tem os 3 riscos embutidos. Então o risco de capital é quanto de dinheiro você está disposto a perder caso o mercado vá contra a sua posição. Risco posicional é o risco do seu stop loss ser atingido. Tá? Que é quanto mais perto o seu stop está da sua entrada, maior é o seu risco posicional. Enfim, depois a gente vai entrar em alguns exemplos, mas a gente passa também para o risco de lucro. É o risco de ter um lucro menor do que o mercado te mostrou que ele poderia entregar. Isso acontece quando a gente faz parcial, quando a gente puxa o nosso take mais para perto com medo de devolver, enfim, tá? Isso acontece bastante, tá? Eu vou até fazer um adendo aqui. Vamos lá. Então a gente tem risco de capital, RC, risco posicional, risco de lucro. Vamos botar risco de lucro, tá? O que acontece aqui quando a gente tem essas 3 métricas aqui, tá? Todo trade que você fizer, você vai ter esses 3. Então, você entrou, seu stop e o seu alvo, tá? Risco de capital é o quanto financeiramente você está disposto a perder. Risco posicional, até usar uma outra corzinha, é quão próximo está seu stop do seu ponto de entrada. E o risco de lucro é o quão perto, quão próximo está o seu take profit do seu ponto de entrada. E como você, alterando isso, você aumenta ou diminui. A gente vai falar sobre transformação aqui, que é o seguinte, como você pode reduzir o seu risco de capital de maneira inteligente. Você pode transformar risco de capital em um aumento de risco posicional ou um aumento de risco de lucro, tá? Então, quando você vai transformar, vou dar os exemplos que eu já botei ali, que fica mais fácil da gente seguir um pouquinho, tá? Quando você vai fazer, por exemplo, uma troca de risco de capital por risco posicional. Digamos que você entrou numa operação com 5 lotes e um stop de 10 pips. Isso aqui para Forex, né? Isso significa que você vai ter um stop loss de $500, né? Você pode optar por reduzir esse stop para 5 pips e aí você diminui o seu risco de capital, ok? Beleza? Então você tinha um stop de 10 pips. Aqui, ó, 10 pips aqui. E você reduziu ele para 5 pips. Aqui você ia perder 500. Agora, você está perdendo 250. Ok?
Você reduziu o seu risco de capital, mas você aumentou o seu risco posicional. Tá? Aqui não teve mudança nenhuma. Tá? Você aumentou o seu risco posicional porque você corre mais risco do mercado balançar, pegar o seu stop e depois subir. Tá? Mas é uma troca que você fez. Você diminuiu seu risco de capital. Tá? E aí entra um pouquinho do custo de oportunidade aqui, o que vale mais a pena, o que não vale, dependendo ali em tempo real, beleza? Exemplo 2, como você troca risco de capital em risco de lucro? Então, vamos de novo aqui, ó. Risco. Opa, caramba, ficou ruim isso aqui, hein? Aqui, ó. Ó, risco de capital, risco posicional, risco de lucro. Vamos colocar um pretinho aqui. Entrada, alvo, stop. Como que você faz para fazer essa troca? Vou apagar aqui. Como que você faz a troca de risco de capital em risco de lucro? Tá? Digamos que você opte por fazer... Você entrou aqui. Você opte por fazer uma parcial aqui. Ok? Você fez uma parcial aqui. Tá? Isso significa que você se desalavancou. Automaticamente você diminuiu o risco de capital. O risco posicional ficou igual. Lembre-se, o risco posicional não é dinheiro, é distância. Tá? Aqui é dinheiro. Aqui é distância. E aqui é um mix entre distância e dinheiro. Tá? Então o que acontece? O risco posicional ficou igual, porque seu stop não subiu nem desceu. A chance do mercado cair para cá e te estopar é a mesma do momento que você entrou. Tá? Show de bola? Show de bola. Mas o seu risco de lucro? Você estava com 10 lotes aqui. Tá? Aí você fez uma parcial, agora você está com 5 lotes. Todo esse movimento aqui que poderia ter sido feito com 10 lotes, vai ser feito com 5. Então você reduziu, tá? Você aumentou seu risco de lucro. Risco de lucro é risco de lucrar menos. Então, ok, você transformou o risco de capital em risco de lucro. Você tirou um pouquinho daqui e jogou para cá. Então você tira um pouquinho daqui e joga para cá. No outro exemplo que eu dei ali, você tirou um pouquinho daqui e jogou para cá. Tá? Então, essa é a maneira que você tem de transformar o seu risco de capital. Tá? Então, você vai querer fazer isso? Vai, diversas vezes. É sempre interessante você reduzir o seu risco de capital, mas não todas as vezes. São ferramentas que você pode usar, mas não faça todas as vezes, beleza? Agora a gente chegou onde vocês gostam, onde o filho chora, mas não vê. Filho chora, mas não vê. Seguinte, tá? Essa aqui é a planilha que vai salvar a sua vida. Essa planilha aqui tem um poder absurdo. Vocês vão entender por quê, porque eu vou explicar pra vocês. Vou explicar cada passo a passo aqui. Vou explicar o que vocês vão preencher, o que vocês não vão preencher. Vou explicar pra que serve tudo isso que vocês estão vendo aqui. Tudo vai fazer sentido se você ficar até o final e entender a explicação. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Eu vou passar de coluna em coluna explicando o que é cada uma, tá? Explicando tudo que vocês estão vendo aqui, vocês vão ter explicação. Então, vamos começar. Capital inicial. Vocês não vão receber essa planilha preenchida, tá? Óbvio, vocês vão receber ela zerada. Isso aqui é só um exemplo, aqui são as minhas operações da minha conta, tá? Então, capital inicial, você coloca o capital que você começou essa conta, capital da sua conta de mesa proprietária, de qualquer maneira, tá? Qualquer capital que você for começar uma conta, você vai colocar ali em capital inicial, tá? Tem um detalhe, essa planilha é apenas para índice futuro. Apenas para índice futuro, por quê? Porque eu percebi que a maioria de vocês opera índice futuro. Então, eu achei mais interessante criar essa planilha apenas para índice futuro, beleza? Então é o seguinte, olha só. Aqui no capital inicial, você vai colocar o seu capital inicial. O capital atual você não mexe, porque é uma conta que ele está fazendo, beleza? Agora vamos para a tabelinha, né? Essa tabelinha que vocês estão vendo. Aqui você vai colocar a sua data. Tudo que tiver verde, você pode preencher. O que tiver de vermelho aqui em cima, não toca. Não toca, porque são fórmulas. Se você alterar qualquer coisa aqui, vai dar merda, tá? Verdinho, você vai preencher. Vermelhinho, não toca. Não toque, por favor, não toque. Tá? Então, aqui você tem a data. Você vai só colocar a data que você quer, a data que você fez a operação, o ativo que você fez. Se você entrou na compra ou na venda, um detalhe, tem que escrever sell ou buy. Se você colocar, por exemplo, aqui venda, vai dar merda. Olha ali, ó. Deu merda, beleza?
tem que colocar sell ou buy. Volume é a quantidade de contratos que você usou, o preço, aqui quando está escrito o preço, é o preço de entrada. Então você fez a venda, você tem a sua entrada, você fez a compra, tem a sua entrada, o preço que você entrou. O stop loss e alvo, essas 4 métricas aqui, elas são do gerenciamento passivo, né, que a gente estava conversando mais cedo, né, um pouquinho antes. O gerenciamento passivo é onde você simplesmente coloca as informações, onde você define toda a sua estratégia, todo o seu... Lembra que a gente estava falando sobre a construção de um cenário, né? A construção de uma hipótese, de uma tese de trade? É isso. Você vai definir tudo isso antes de você entrar. Se você clicou já sabendo onde você vai colocar o stop, onde você vai colocar o seu alvo, e aí você vem aqui e escreve, tá? Pô, Felipe, mas eu acho que eu não vou ter condição de fazer isso ao mesmo tempo. Eu tô ali, clicando, olhando o preço, eu vou ter que ver, vou ter que também digitar. Minha dica é, se você não tem... se você acha que você não vai ter essa agilidade, e sendo muito sincero, não é algo que vai... Às vezes você fica em um trade de 20 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 15 minutos. Você tem tempo de preencher isso aqui. Mas caso você ache que não tenha, cara, pega um papel e bota lá as informações que você precisa. Data, o ativo, se foi compra ou venda, o volume, o preço, porque você pode ficar olhando a sua tela enquanto você está ali, anotando aqui, ó, e depois você passa para cá, beleza? Risco retorno final. Lembra, isso aqui já faz parte da gestão ativa. Ou seja, depois que o trade se desenrolou, esses dois aqui, né, fazem parte da gestão ativa, tá? Essas duas colunas aqui. Depois que o trade está desenrolando, você vai definir ali o seu alvo, o seu stop, né? E aí, quando o trade terminar, você vai saber qual foi o seu risco retorno final, tá? Como que você sabe isso? Anota também. O seu stop aqui era de 140.710, seu alvo era de 140 mil. Então, esse é um risco retorno de 2,84. Só que aí você alterou alguma coisa ali, né? O seu alvo foi um pouquinho mais para cima, para baixo, enfim. Tá? O seu stop você mudou, etc. Como que você calcula isso? Você tem duas maneiras. Primeira maneira vai ser usando o indicador para MetaTrader 5 que eu vou te passar. É meu, eu que criei ele, eu vou te passar ele aqui também. Outra é você usando sua calculadora de risco retorno final. Você vai colocar a entrada, que vai ser sempre igual a esse preço aqui. Você vai colocar se foi compra ou venda, você vai colocar o seu novo stop loss e o seu novo alvo do final da operação. Se você não mexeu em nada, você simplesmente vai copiar o que aparece aqui e vai botar aqui, tá? Apenas isso, só, mais nada, tá? Você só vai fazer isso, beleza? E aí o preço de execução é o preço que de fato você foi executado, tá? Agora, o que é esse PL esperado? Que é o seguinte, isso aqui é uma coisa muito boa dessa planilha aqui. O PL esperado é o retorno que você teria caso a operação tivesse ido no seu alvo inicial. E o PL real foi o retorno que você teve. Para operações onde você foi estopado, o PL esperado ele é, de certa forma, irrelevante. Porque esse dado de PL esperado, ele vai te dizer, ali na aba Gap, o quanto você está saindo da sua operação antes de ir no seu alvo. Sempre que você tiver um trade onde você ganhou dinheiro, mas você não ganhou o que era esperado, ele vai gerar um gap, uma diferença, tá? Entre o que era esperado e o que realmente teve. Então, vamos colocar aqui, ó, a segunda linha aqui, eu fiz uma compra, meu alvo era esse, eu saí 126 pontos antes. Então, eu tive uma diferença de R$126. Olha aqui, ó, R$126 de diferença entre o que eu poderia ter ganho e o que eu de fato ganhei, tá? E aí, lá no final, lá no finalzinho aqui, ó, vocês vão ver essa soma aqui, ó. R$6.765. Esse valor aqui era o que eu poderia ter ganho se eu deixasse o trade ir no meu alvo. Só que tem algumas vezes dentro do mercado onde você é obrigado a sair. Não é porque você... Isso é bom porque isso aqui serve para identificar algumas falhas de comportamento, algumas falhas de gestão, tá? Tudo isso aqui conta, tá? Algumas falhas de tese, você construiu uma tese com um alvo que era irreal. Tudo isso aqui serve para te dar esse insight. E aí, eu vou entrar um pouquinho, depois eu vou entrar aqui nessa aba, aqui nessa partezinha aqui para explicar um pouquinho, mas eu quero só me adiantar um pouco para essa linha aqui de dinheiro deixado na mesa, 18%. O que significa? Que de todo o patrimônio que eu ganhei, tá? Todo o dinheiro que eu fiz, o que eu deixei na mesa representa cerca de 20%. Tá? Cerca de 20% do que eu ganhei, aqui, ó, foi deixado na mesa. Só que tudo bem. Porque até 20% tá tranquilo, tá saudável, tá maravilha.
tá tudo ótimo. Exatamente por isso, porque diversas vezes você vai ser obrigado sim. Às vezes, cara, você tinha um alvo, o mercado até andou e tal, e de repente alguma coisa aconteceu, aquele alvo ali já não era mais tão real assim, cara, você precisou sair. Você defendeu aquilo ali porque estava ficando feio, etc, 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 tá? Maravilha. Você não tem como saber se realmente depois, só que você faça isso manualmente no olho, mas você não tem como saber se depois aquele alvo foi atingido ou não, tá? Então por isso que a gente tem essa aceitação. Até 20%, tá tranquilo. Se passar muito disso, aí já tem uma falha comportamental. Então é por isso que é importante você prestar atenção nessa métrica de dinheiro deixado na mesa. Porque essa métrica aqui é o que vai te dar uma referência tipo, cara, eu tô deixando muita grana na mesa, 50%, 60%, tem alguma coisa errada. Eu tô com medo, ou eu tô... E aí você tem que começar a tirar insights disso, tá? E você tem que saber se você tá operando com uma mão maior do que você deveria, se você, tá perdendo muito dinheiro e aí quando você ganha você quer sair rápido. E como é que você sabe se você tá perdendo muito dinheiro, se você tá com drawdown, exemplo, se você tá perdendo em sequência, né? Você perde muitas vezes e aí, cara, de repente quando você ganha você já quer sair logo, né? Você vai ver aqui, né? A gente vai entrar agora nessa parte da direita. Mas só para a gente finalizar a tabela em si, essa tabelinha aqui, a gente tem depois o crescimento patrimonial. Depois do gap, a gente tem o crescimento patrimonial, que é nada mais, nada menos do que o crescimento patrimonial ao longo dos dias ou das operações que você está fazendo, tá? Porque isso aqui não é por dia, tá? É por operação, né? Você vê que eu tenho uma média aí de 2 operações por dia. Às vezes, ó, esse dia que eu fiz mais, eu fiz 4. Esse dia que eu fiz só uma, fiz 3, 2, uma, fiz 3, fiz uma. Então é essa média aí, tá? É essa média. Então o crescimento patrimonial ele vai te dizer o quanto essa conta está crescendo. E ele vai ser refletido aqui no gráfico de crescimento patrimonial, aqui, ó. Esse gráfico de linha aqui, de crescimento patrimonial. Tá? Então, agora vamos falar desse lado direito aqui da planilha, tá? Venda e compra é a quantidade de vezes que você operou na venda e a quantidade de vezes que você operou na compra, tá? 49 e 50, tá? Aqui a gente tem uma proporção praticamente idêntica. Que coisa, né? Isso aqui é um registro real, tá? De operações minhas reais. Ah, Felipe, por que você não preencheu nada aqui em RR final? Porque isso aqui foi dado puxado, tá? Eu puxei isso aqui do histórico do MetaTrader. Eu não inseri manualmente, então eu não fiz isso aqui. Eu não fiz isso aqui para a planilha que vocês estão vendo aqui. Eu não fiz, tá? Mas isso aí você vai precisar fazer. Isso aqui é porque eu já puxei o histórico feito já, tá? Então eu só puxei lá do MetaTrader, joguei aqui dentro e configurei, tá? Só pra gente ter uma visualização. Aqui em Gains e Losses, tá? Ele vai te dizer o quanto que você teve de gain, quanto você teve de loss, no somatório, no bruto, tá? A quantidade de gains que você tem e a quantidade de loss. Aqui eu tenho 58,67% de taxa de acerto e 41% de taxa de erro, tá? Aqui embaixo a gente tem lucro médio e loss médio, ou seja, na soma das suas operações que tiveram gain, qual foi o lucro médio que você teve em cada uma delas, tá? 1,333, tá? E qual foi o loss médio na soma das suas operações que você perdeu foi 685. Isso resulta num payoff de quase 2. Ou seja, você ganha 2 vezes mais quando você ganha do que quando você perde. Então qualquer payoff acima de 1, ele é bom. Quanto maior, obviamente, melhor. Isso significa que você tem uma capacidade de ganhar dinheiro acertando menos, tá? Quanto maior o payoff, menor vai ser sua taxa mínima de acerto, tá? Eu já vou chegar aqui. O risco-retorno médio é o risco-retorno médio que você tem nas teses que você cria. Ou seja, o seu risco-retorno inicial. Ou seja, você cria uma tese onde você tem o stop, você tem o seu alvo, você tem a entrada e ali você consegue ver o quão saudável é ou não. Ou seja, eu tenho 1,6 em média de risco-retorno nas minhas operações, nas minhas teses. Tá? Então é importante você ter isso em mente. Aqui eu tinha... Aqui o que acontece? Eu botei para pintar de amarelo sempre que o seu risco-retorno inicial for menor do que 1. Tá? Então ele vai pintar de amarelo. Tá? Aqui você pode ver que aqui tem 0,09, mas é só uma falha de digitação minha aqui, mas não vem ao caso, isso aí é outra coisa. Tá? Então isso aqui vai te dar o seu risco-retorno médio. Agora o que é a taxa mínima de acerto aqui? É que baseado em todos esses dados aqui, tá? Baseado em todos esses dados aqui, se você acertar apenas, no meu caso eu, né? Se eu acertar apenas 34% das minhas operações, eu tô no 0 a 0. Qualquer coisa acima disso, eu tô lucrando, tá? Então essa taxa mínima de acerto. Se você tá acertando menos do que isso, você vai perder dinheiro, tá? Ponto. Isso aí é ponto.
Aí a gente vem para critério de Kelly, tá? Lembra que eu falei sobre o cálculo de Kelly, a fórmula de Kelly, o critério de Kelly, que é o que eu acho que é mais interessante? Aqui ele diz o seguinte, né? O critério de Kelly 100%, ou seja, integral, ele diz que o ideal é que eu arrisque por operação quase 40% do meu capital atual, tá? Ele sempre trabalha com o capital atual. É uma insanidade, não é? É, mas o critério de Kelly ele funciona assim. O que todo mundo usa, o que é senso comum, é você dividir, você usar uma pequena parcela do critério de Kelly. Geralmente as pessoas usam 10% desse valor integral. Então significa que o meu critério de Kelly, meu Kelly ideal, é 4%, aproximadamente, por operação, que daria um stop de R$ 3.269,96, tá? E aí você tem também o Kelly conservador, tá? Que eu também gosto. E ele me dá aqui um stop por operação de 1.634. Então, esse é mais ou menos aí a ideia que você pode ter se você quiser ser mais conservador. Eu sugiro que quanto menos capital você tenha, mais conservador você seja. Quanto mais capital você tenha, mais agressivo, entre aspas, você pode ser, tá? Então você pode usar o ideal, se você tiver bastante capital, e você pode usar, e se você estiver sendo lucrativo, se você estiver tendo uma consistência, você pode usar o Kelly ideal, tá? Agora, se você ainda não é consistente e você não tem tanta grana assim, use sempre o Kelly conservador, tá? E aí aqui embaixo você vai ter as suas informações de drawdown, ou seja, qual foi a maior sequência de loss que você teve em número, né? Ou seja, quantas vezes você perdeu em sequência e qual foi o maior valor agregado. Então, por exemplo, você pode ter tido 10 stops de R$20. Então você teve R$200, mas você pode ter tido 2 stops de R$2.000. Então você perdeu R$4.000, mas não foi a sua sequência mais longa. Tá? Então aqui é por quantidade e aqui é por valor financeiro. E o drawdown máximo ele está espelhando aqui apenas o quanto você perdeu em relação ao seu capital nesse seu pior drawdown. Tá? Então e o meu aqui é de 9,71%. Tá? E o dinheiro deixado na mesa, que eu já expliquei o que é, o Kelly ideal, ele vai te dar uma informação muito importante para você bater o olho e saber exatamente, mais ou menos, não é um número exato, tá? É mais ou menos quanto você deve usar por stop. Então, se você tem um trade onde você viu que o seu stop é de 100 pontos, no meu caso, utilizando o Kelly ideal, eu posso entrar com até 160 lotes. Se o stop é de 500 pontos, no meu caso, eu posso entrar até com 30 lotes, usando o Kelly ideal. Com o Kelly conservador, isso diminui, tá? Então, um stop de 500 pontos, eu poderia entrar com até 15 contratos. Um stop de 100 pontos, com até 80 contratos. Tá? Então, isso aqui vai mudar de acordo com a sua performance. Se você performar mais, ele vai te liberando mais lotes. Ah, Felipe, mas você botou só 100, 200, 300, 400 e 500. E se o meu stop for de 265? Você vai usar uma média. Né? Você vai usar algo entre 40 e 25. Você vai usar, sei lá, vai usar 30 lotes, você vai usar, no caso, vou usar 32, depende do quanto você quer ser agressivo, tá? Isso aqui é apenas uma forma de você ter muito rápido na sua mente, né? Você conseguir não perder muito tempo fazendo cálculo e saber exatamente, putz, criei a tese aqui, porra, eu tenho 200 pontos de stop, cara, eu já sei que eu posso usar até 40 lotes, não preciso fazer cálculo, já tá aqui, eu já sei, eu não posso usar mais do que isso, não posso. Mas posso usar menos, se eu quiser. Isso vai me garantir que eu nunca ultrapasse o limite que foi estipulado matematicamente de stop ideal. Você está conseguindo compreender isso? Essas informações aqui, elas são puxadas daqui, não é da minha bunda, é daqui. Entendeu? Então isso aqui vai ser extremamente importante para você, tá? Esse risco retorno final, você pode usar a calculadora de risco retorno final, tá? A primeira opção é você usar o meu indicador de risco retorno final, e a outra é você simplesmente colocar aqui na calculadora. Então você vai anotando tudo, como eu te falei, na mão mesmo, ou pode colocar aqui, cara, bota aqui, eu acho que você vai ter tempo entre um trade e outro, entre você iniciar uma operação e ela encerrar, eu tenho certeza que você vai ter tempo de colocar isso aqui, de digitar isso aqui, tá? Não é um formulário gigantesco para você preencher, são 6 informações que você pode colocar aqui de forma bem tranquila. Tá? Então, basicamente é isso que vocês vão ter aqui. Agora eu quero passar aqui para a planilha que vocês vão receber. Vocês vão receber ela, na verdade vocês vão receber ela apagada, né? Sem nenhuma informação aqui. E aí eu fiz aqui rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né? O capital inicial de R$5.000, no Kelly conservador, um stop de 100 pontos, vai te dar até 10 lotes para você operar. Stop de 200 pontos, até 5 lotes.
e 300 pontos até 3 lotes. Isso garante que você não vai perder mais de R$ 195 por operação. Isso porque o seu critério de Kelly aqui é de 60%. Por quê? Porque como você tem uma amostragem muito baixa, esse critério de Kelly está bem elevado, tá? Não vai me surpreender que a partir do momento que você vai adicionando operações aqui, isso aqui tem um número bem mais reduzido, tá? E aí automaticamente vai diminuir a quantidade de lotes que você pode operar. E aí, à medida que você for performando, ele vai te liberando mais lotes. Então é um controle. O critério de Kelly ele vai servir como controle. Tá? E aí o gap você vai saber se você está deixando dinheiro na mesa. Até 20% é razoável, ok, perfeito, é maravilha, não tem por que se preocupar. Passou disso, você já começa a ligar um alerta amarelo, passou muito disso, aí você já tem que revisar o que está acontecendo. Pode ser comportamental, pode ser uma gestão ruim, você vai ter que definir isso a partir da resposta que você tem da sua planilha, beleza? E aí eu quero mostrar para vocês também o indicador de risco-retorno. Tá? Então eu vou abrir aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona. Vou abrir aqui o GBP-USD. O indicador de risco-retorno está aqui no cantinho inferior esquerdo. Tá? Vocês vão receber ele também. Tá? Então eu vou abrir uma compra aqui, só para vocês verem como é que funciona. Ele já colocou algumas informações aqui. Eu vou simplesmente colocar um stop loss aqui embaixo e um alvo. Tá? Quanto que é esse risco-retorno aqui? Cara, no olho eu não faço a menor ideia. Então o que eu fiz? Eu criei um indicador onde ele me diz isso de forma automática. Está aqui, ó. Tá aqui, Ratio RR, 1.84. Então, essa operação aqui, eu sei que ela tem um risco-retorno de 1.84. E o que acontece se eu, por exemplo, durante a operação, na minha gestão ativa, eu resolvo puxar esse stop, sei lá, para a máxima desse topo aqui. Não, pô, não quero deixar voltar muito não, vou colocar nessa máxima aqui, e se acontecer, aconteceu. Então, o que eu vejo aqui? O risco-retorno aumentando para 6.13. Se eu for estopado aqui, o que eu faço lá na minha planilha? Eu venho e ponho aqui, ó, risco-retorno final 6 ponto alguma coisa. Tá? Se eu for estopado aqui, prestem atenção nisso também, isso é um dado relevante. Se você for estopado, olha para ver se o seu risco-retorno final não está sendo muito maior do que o seu risco-retorno inicial. Por quê? Porque se o seu risco-retorno final for muito maior do que o seu risco-retorno inicial e você está tomando stop, provavelmente você está puxando muito stop. Tá? Você está, como a gente falou na aula, você está fazendo a troca de risco, você está tirando risco de capital, né? E ao mesmo tempo você está adicionando risco de stop. Por quê? Porque você está vendo que você está tendo um risco-retorno muito maior, mas ao mesmo tempo está perdendo muito, muitas vezes. Então esse é outro insight que você consegue tirar da planilha. Tá? Se você está perdendo várias vezes enquanto seu risco-retorno é muito grande, então aqui, ó, risco-retorno de 6. Aqui final, você vai olhar, perdi R$500, risco-retorno era de 6, putz, acabou sendo, executado aqui e tal, não sei o que, caramba, tem uma coisa errada aqui, como é que pode, né? Se isso se repetir muitas vezes, já é um alerta. Você tem que ficar olhando isso para definir se você tem algum problema de puxar stop muito cedo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é mais um insight que você consegue puxar daqui através desse indicador de risco-retorno. Felipe, mas eu não uso o MetaTrader, eu uso o Profit Chart. O que eu faço? Você vai usar a sua calculadora, né? Você vai colocar a entrada que você fez, se foi uma compra, se foi uma venda, o stop loss que você alterou e o alvo que você alterou ou não. Se você não alterou o alvo vai ser o mesmo. Se você não alterou o stop loss, mas alterou o alvo, você vai alterar o alvo e vai manter o seu stop loss. Beleza? Eu acho que deu para entender, tá? Agora, um recado importantíssimo aqui, importantíssimo. Essa aula aqui, ela vai ficar apenas por uma semana aberta, tá? Quem quiser garantir a gravação dessa aula, a planilha e o indicador de risco-retorno, é só clicar no link que tem aqui embaixo, você vai ser redirecionado para uma página, você vai garantir todo esse combo, todo esse sistema aqui para sempre, vitalício, sem você se preocupar, eu esqueci o que ele falou, volta, assiste a aula, vai estar disponível para você, tá? Tranquilamente. Beleza? Então, eu tenho muita confiança de que isso aqui pode salvar sua vida, pode salvar sua carreira, pode te ajudar demais, porque você vai ter insights, você vai ter controle, você vai se habituar também a gerenciar a sua carreira de forma mais profissional. E eu tenho certeza que isso vai te trazer resultados assim como trouxe para mim, né? Não tem do que a gente duvidar do potencial desse tipo de gestão, desse tipo de controle de risco, desse tipo de abordagem um pouco mais profissional. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem muito demais isso aqui, porque me deu um trabalhão, mas eu tenho certeza que
vai mudar a sua vida. Beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado por terem assistido essa grandíssima aula, mas muito importante. E eu vejo vocês na próxima. Valeu.